Meu Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós na Tua presença estamos para oferecer as nossas vidas, o serviço que queremos prestar ao Evangelho, ao Senhor, na certeza plena de que o Senhor está se agradando desse momento, porque estamos trabalhando aquilo que o Senhor quer que venhamos fazer. E eu quero te pedir uma coisa, meu Pai, que o Senhor venha abrir o entendimento, o Senhor venha abrir o entendimento de cada pessoa, para que ela possa compreender as palavras. Tudo que vai ser dito aqui venha ser, de fato, entendido pelos homens e mulheres que nos acompanham nesta live. Nós pedimos essa bênção no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também tenha com você um copo com água. O meu já está aqui, preparadíssimo. Está aí o pastor também, o bispo também. Então você prepara o seu copo com água, que no final da live vamos fazer a oração por todos. E você já pode começar a mandar para cá nos comentários aí do Facebook. Você pode mandar os seus nomes para a gente fazer a oração no final desta programação, tá? Se tem alguém enfermo, tem alguém doente, tem alguém passando por lutas e dificuldades, manda para a gente seu nome. Nós vamos orar por você. Oração nunca é demais. E a oração de um servo, diz a Bíblia, que é o seguinte: a oração do justo muito pode por sua eficácia. Acredite. Claro, justo porque o Espírito de Deus, o Senhor Jesus, nos justifica pela fé que temos nele. A gente é pecador também, como você. Mas ele tem prazer em atender o pecador. Se uma coisa que Jesus ama é atender o pecador. Se o Deus que você acredita, ele tem que se manifestar para a tua vida. Senão você deve abandoná-lo. O Deus que não se manifesta, Deus, o Senhor Jesus disse assim: olha, vinde a mim os cansados, os oprimidos, sobrecarregados, perturbados, depressivos, doentes, desempregados, emacumbados, enfeitiçados, cheio de problema, venha para mim, eu vou te aliviar. Esse é o Deus que eu creio, é o Deus que você deve confiar, e esse Deus responde. O nome dele? Jesus Cristo, tá bom? Obrigado, gente. Tamo junto aí. Vamos começar a leitura do livro e eu já posso mostrar para vocês os nossos convidados. Quem está aqui comigo? Bispo Alexandre Metelo. Por favor, vamos abrir a tela para você ver. Está aqui, Bispo. Obrigado pela sua... Eu que agradeço, Bispo João Mendes. E o tema de hoje é palpitante, hein? Palpitante, né? Uma benção. Comigo também está Everardo Silva, nosso companheiro de sempre. Uma boa tarde a todos. É sempre bom estar aqui diante de pessoas que conhecem profundamente. Eu, como um eterno aluno, só tenho a agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com todos. Muito bacana essa sua máscara azul. Davi, suas saudações iniciais. Davi é o nosso cameraman, é o nosso técnico, é tudo, mas ele também gosta de dar suas profetadas aqui. Bicho. Estamos aqui mais uma vez, aqui, ajudando, e no que precisar estamos aí. Se for para falar, se for para... O importante, Davi, é fluir, é nós fluirmos aqui. A gente aqui está para aprender e eu trouxe hoje um convidado especial que conhece muito da Palavra de Deus, que vai nos ajudar, nos ensinar muitas coisas também. Aprendemos uns com os outros, né, Bispo? Vamos lá, então. Capítulo 1, eu vou ler 5 versículos, a gente vai comentar em cima dos 5 e voltamos depois com vocês. Pode trazer na tela os primeiros 5 versículos do livro de Daniel. Diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Né? O Nabucodonosor foi até Jerusalém, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e cercou Jerusalém. Versículo 2. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus, Deus da Babilônia, o Deus deles. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, né? E dos príncipes jovens, em quem não houvesse defeito algum. Olha como é que ele selecionou o pessoal que foi, digamos assim, aqueles que foram aprisionados. Ele queria os jovens
que não tivesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Então, esse início, o bispo Alexandre, quando a gente percebe a astúcia do rei da Babilônia, né, de Nabucodonosor, e ele aprisiona, ele sitia Jerusalém, ele toma Jerusalém, a cidade, né, do povo israelense, o povo de Deus, e ele então manda que o seu chefe da guarda separe os mais bonitos, os de boa aparência, os mais sábios, enfim, ele faz uma seleção para assistir com ele, para trazer para perto dele, né, bispo? Ele não era bobo, né? Não era bobo não, né? Pois é, eu estava ouvindo o senhor falar, né, e a gente percebe como que o nosso Deus é precioso, que colocou, né, Daniel inicialmente ali como um meteco, né, um estrangeiro, todavia fez com que Daniel se tornasse a diferença naquele lugar, né, porque dentre muitos sábios, né, inteligentes, doutos, Daniel tinha o diferencial, né, Bispo João Mendes? Era um homem que realmente o Espírito de Deus separou, né, para uma obra profética maravilhosa, né? Profundo. A gente vai acompanhar Tremendo. ao longo dessa mensagem aqui. E o senhor vê aqui no versículo 5, diz assim: o rei determinou a porção diária das iguarias do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes anos pudesse estar diante do rei. Quer dizer, então havia uma preparação. Virado, você que é um manager, você é um profissional de logística e de finanças. Eu acho que o rei aplicou bem esse princípio aqui, separar esses homens e prepará-los. Sim, o objetivo dele era justamente selecionar o que, na visão dele, seria o de melhor daquele povo que, na verdade, foi subtraído daquela nação, e para aquilo que tentar doutriná-los. Perfeito. Davi, não sei o que você está falando. Para fechar aqui, né? Aqui, pessoal. Aqui é tudo ao vivo, né? Agora abriu o outro lado. Abriu. Vamos fechar aqui do lado de cá. Vai ficar bonitinho aqui. Abrir também aqui. Pronto. Já está tudo lacrado. Então é isso. Davi, você que é jovem, você entendeu a estratégia do rei? Sim. Você vê que é interessante. Ele podia pegar os já magistrados, né, os mais velhos. Não, eu quero os mais conhecedores. Ele pega os mais inteligentes, os doutos, mas ele pega especificamente os jovens, né, para trabalhar a mente do jovem. Porque você pega, é igual um cachorro, desculpa comparar um ser humano com um cachorro, obviamente, né, mas é como um filhote. Você pega um pitbull filhote, você cria ele com amor, você cria ele com carinho, ele não vai ser tão agressivo quanto o pitbull que você pega e você treina o bicho para caça, né. Então você vê como é que é a inteligência de Satanás também, de certa forma, né, de pegar o jovem. Por quê? Porque ele não tem história de vida, ele não tem, de repente, um pensamento formado ainda. Então, o rei pega o jovem para poder ensinar a cultura dos caldeus, para poder ensinar a língua dos caldeus, para poder ensinar as tradições, para poder colocar para comer a mesma coisa que ele comia. Ou seja, você consegue fazer uma metamorfose total na mente do cara para que ele seja, entre aspas, teu cachorro. É isso, bispo? Gostei, Davi. Realmente é isso. Pelo que eu entendi, o que o Davi quis dizer, não sei se ele vai concordar, é que ele pegou aquele pessoal sem vícios, né? Sem mania, Perfeito. Não é isso? Porque às vezes a idosidade ela representaria uma identidade já viciada, né? A pessoa pega já formado e não trabalhável, né? Exatamente. Então o jovem ele se deixa trabalhar. Mas nem sempre, hein, Davi? Tem jovem casca grossa também. O caso desse jovem aqui não era assim. Esses jovens aqui não era qualquer um. Já tinha um fundamento. É como diz a Bíblia, ensina a criança o caminho em que deve andar, e quando ele for velho,
Ele não vai se desviar. Quer dizer, o rei achava que ia dominar. Ia pegar o Daniel. Vamos ver aqui, então, esses que foram levados cativo, ele vai dizer o nome de cada um. Eu vou seguir na leitura aqui, bispo, olha, versículo 6, assim. E entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, quer dizer, mudou o nome dos rapazes para o nome babilônico, né? A saber, o nome de Daniel colocou o nome de Beltesazar. Então Daniel passou a se chamar Beltesazar. E Ananias passou a se chamar Sadraque. Misael passou a se chamar Mesaque. E Azarias passou a se chamar Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho do rei. Ele não queria beber o vinho do rei. Porque, portanto, pediu o chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar com as iguarias do rei. Eu não quero comer a tua comida. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo, Daniel, do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois, por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Forte, né? Quer dizer, olha o chefe dos eunucos também preocupado, porque o rei deu uma ordem que ele tinha que comer daquela comida e Daniel decidiu, por princípio. Aí vem o senhor falou do jogo que tem princípio, né? Isso. Bispo João, é muito interessante esse versículo aqui, 9. Gostaria de fazer um comentário breve. Diz assim: ora, o Deus de Daniel deu graça e misericórdia. A palavra graça no hebraico aqui é resed. Essa palavra ela é muito interessante porque aparece lá no Salmo 136, Deus dizendo assim, Yolam Hacedor, que o nosso tradutor João Ferreira de Almeida traduz como porque a sua benignidade dura para sempre. Todavia, no original hebraico, Yolam Hacedor significaria o seguinte: resed é o amor pactual. Yolam significa eterno. E seria Deus falando assim: olha, eu tenho um pacto de amor eterno com vocês. E essa palavra aparece aqui para Daniel. Resed, graça. Quer dizer, é um amor pactual. E a palavra misericórdia, que vem a reboque, ela é muito interessante também, porque no original vem da expressão do vocábulo ra'an, que significaria o seguinte, bispo: é o ventre que abriga o feto. Olha que coisa interessante. Deus está dizendo para Daniel assim: olha, você está abrigado em mim. Apesar de inserido num contexto de feitiçaria, né, num contexto belicoso, perigoso para Daniel, ele estava enventrado em Deus, né, protegido pelo poder de Deus. Eu acho isso fabuloso. Muito bacana. O bispo, esse período que a gente está lendo aqui, Daniel, o senhor tem ideia mais ou menos em que época isso aconteceu lá na Babilônia e lá em Jerusalém? Maravilha, tem história dessa? Maravilha, meu bispo. Acontece 605, né, antes de Cristo, com a deportação, né, a primeira deportação, e vai se encerrar com a última profecia de Daniel em 535 antes de Cristo. Quer dizer, exatamente como houvera sido vaticinado pelos profetas que são 70 anos. 70 anos, né? Aqui agora. Exatamente, meu bicho. E isso vai invadir, né, o período do império sucessor, que seria o Império Medo-Persa, né? Então Daniel foi um profeta intangível, né, guardado, protegido por Deus durante todo o cativeiro, coisa maravilhosa. Esse Império Medo-Persa começa o tempo de Dario, é isso? Exatamente. Tá. E é outro rei que já vem, né? Exatamente. Você também gosta de história, Verardo? Adora história? Eu estou lá no catedrático, é fantástico. É fantástico. Você 70 anos num período, você conseguir viver mais de 70 anos num período é com muita graça de Deus. Porque ele vem, na verdade, é o seguinte: esse momento começa no ano 605 a.C., né? Isso. Quando o rei Nabucodonosor invade a Jerusalém, e ele vai até o ano 535
70 para trás. Então, e aí, guarda com você esse número 70, porque todo o livro de Daniel vai estar muito bem fundamentado em cima desse período, dos 70 anos de Daniel. É que esse capítulo primeiro traz apenas uma introdução, mas o que vai ter de coisas maravilhosas, assim de delícia para quem ama a palavra de Deus, para quem ama as coisas de Deus, o capítulo 2 vai ser algo assim tremendo. Eu queria até que o bispo pudesse voltar. O 2 aqui vai ser muito, muito forte, o que vamos ler aqui agora. Eu vou seguir aqui na leitura, já no versículo 11, diz assim, né, Davi? Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 12. Experimenta, peço-te, os teus servos durante 10 dias. Vamos fazer um teste com a gente. E que se nos deem legumes a comer e água a beber. Verso 13. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E, conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto e os experimentou durante 10 dias. Olha só, né? Daniel colocou o chefe lá da dispensa, na verdade, o dispenseiro, a prova. Olha, observa a gente. Se a gente comendo legumes durante 10 dias, começar a ficar enfraquecido, com o rosto, né, diferente, você pode então mudar a estratégia. Faça uma comparação entre aqueles que comem das iguarias do rei e aqueles que vão comer, e a gente que vai comer só legumes. E o que vai acontecer, bispo? Bispo, que eu acho interessante que quando eu como legumes, eu emagreço. E fico meio balançado, né? Então aqui realmente a gente percebe um milagre, né? Um milagre de Deus. Isso que é muito interessante. Estava me lembrando, bispo, ouvindo o senhor, lembrando de um pensador chamado Deleuze, né? Filósofo Deleuze, que ele diz assim, que nós precisamos rostificar o outro, né? O princípio da rostidade. E a gente percebe aqui que Deus rostificou Daniel, né? Porque Daniel, e aliás Deus é perito nisso, né? Ele deu um rosto para Raabe, né? Que era uma prostituta. Ele deu um rosto para a mulher adúltera, né? Tá. Ele acolhe o rosto de Daniel na Babilônia, né? E Daniel fala assim, olha, pode olhar para mim, né? Pode olhar para mim, que você verá o poder de Deus na minha vida, né? Exato. Quer dizer, Deus rostificou Daniel. Porque havia propósito. Também é importante saber que havia ali um propósito. No verso 14, assim, e ele consentiu isto. O dispenseiro consentiu com Daniel e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes. E eles apareceram os seus semblantes melhores. E eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, verso 16, o dispenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber e lhes dava somente legumes. Que coisa, né? Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência, né, em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias, o 18, Davi, e ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Quer dizer, gozou êxito o propósito que esses 4 homens fizeram. Veja que era só 4. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que na verdade veio Daniel,
Mesaque, Sadraque e Abednego. Eram 4 judeus que foram levados cativos para a Babilônia e passaram um teste. 10 dias ficaram sem comer as iguarias do rei, no entanto, as suas aparências estavam melhores do que... A gente não vai dizer, o senhor falou agora há pouco, bicho, que quando come legumes fica meio fragilizado, fica meio fraco, né? Eu também, outro dia eu já fiz um jejum. Eu lembro quando eu fui trabalhar em Campos, lá em Campos, eu saí daqui do Rio, eu estava no Rio, aqui na região de Nova Iguaçu, no início da igreja logo, né? Ficamos ali quase 3 anos. E depois eu fui designado para Campos. E lá diziam que lá era cemitério de pastores. Todo pastor que ia para Campos acabava ficando por lá, caía, não vinha mais e tal. Então eu vou jejuar. Eu vou fazer um jejum de legumes. Eu e meu companheiro fizemos um jejum de 3 dias de legumes. Só legumes e tal. Bispo, foi um sufoco. Eu quase... Valia fruta, não? Só legumes. Só legumes. Legumes. Era batata, era cenoura e tal, aquelas coisinhas ali. Só isso, nas horas certas, né? Foi um jejum de sacrifício. Mas diga você, a partir daquele momento, Campos mudou a sua história. Naquele momento mudou a história. Tem coisa que eu não vou revelar aqui, mas, poxa, a mudança foi tão significativa lá em Campos que hoje Campos é um estado muito poderoso, grande, a Igreja Universal cresceu muito por lá. Mas naquela época nós tínhamos ainda, digamos assim, ficamos ligados aqui à sede da igreja aqui no Rio de Janeiro, e a partir daquele momento Campos começou a ter uma vida mais independente, desenvolver melhor. Foi uma bênção e tal, o jejum. Agora foi sacrificante, mas Deus honrou. E eu fui fiel até o fim também com o meu jejum. Como fizeram aqui. E no final não morri, não. Estou aqui até hoje. Estou bem, estou. O mais interessante nessa escritura aqui, a gente vê quando surgiu a culinária vegana. Ah! A culinária vegana está na Bíblia. Tem algum vegano na sua família? Minha filha. Sua filha é vegana? Minha filha é vegana pura. Ela nada de animal. A única coisa que ela aceita de animal é mel. Mel. Mel natural. Tem aquele mel meio... E leite de vaca? Nada. Também não. Nada de leite, nada de animal. É só mel. Animal. Frutas, legumes, nada processado, tudo natural. No início foi um impacto muito grande. O corpo dela percebeu, teve problema com dentes, inclusive da fixação dos dentes. Ela ficou muito pálida, mas foi uma mudança. No final, bispo, no final de um ano praticamente, passou a ser a mais saudável, porque não tinha nenhum problema de gripe, todo mundo com uma gripe, um resfriado em casa, ela... Não tem nada? Nada. Qual é o nome dela? É a Juliana. Onde ela está hoje? Ela está na Bélgica. Está na Bélgica? Ela está em Bruxelas, está fazendo o 3º mestrado dela. Tá então trabalhando. Ela pode comer o chocolate belga? Porque tem lactose, não? Não pode. Não pode. Não pode, não. Não bebe nada alcoólico, porque tudo que é alcoólico é processado. Agora, é interessante, enquanto nós normalmente fazemos de 2, 3 refeições por dia, fora algumas pessoas que eu conheço que gostam de um belisco de vez em quando, mas ela faz na faixa de 5 a 6 refeições por dia. Por dia, pastor. Porque o processo é muito rápido, de legumes, vegetais, de uma forma geral. Olha que interessante, né? Quer dizer, daí surgiu os veganos. Daniel deve ser o pai do vegano, mas Daniel não ficou vegano a vida inteira não, tá? Ah, com certeza. Não, ele gostava do churrasco. Ele gostava de churrasco. Agora, uma pergunta que vem aqui agora, por exemplo, uma mulher que é vegana, eu respeito todos os veganos, tenho amigos veganos também, veganas, e quando engravida, ela amamenta a criança com o leite dela, será? Mas é o natural. Ou não, acho que não, né? Natural. É o natural. Uma vez eu questionei minha filha, se a gente fosse numa fazenda, ela bebesse o leite natural, sem ser o leite que nós compramos hoje, que é um leite pasteurizado, processado, se ela beberia. Ela falou, não, pai, já é pela essência. É pela essência. É pela essência da coisa. Mas ela, no caso, o vegano, poderia sim, aquilo, se fosse um leite natural, diretamente da fazenda, sem qualquer aditivo aqui. Não foi maltratado o animal e Isso. tal. Isso. Tanto é que a própria abelha, existem fazendas de abelha. No caso dela, não. É aquele mel natural, mel floral. Tem que subir na árvore para tirar o... Para tirar. Agora, bispo, o que diz a Bíblia sobre isso? Sobre a questão de que comer carne e não comer carne? O que o senhor fala sobre isso? É interessante que nós estamos aqui trazendo para a Dança dos Saberes uma reflexão sobre o vegano, mas o que está por trás, né, dessa dieta de Daniel é que
as iguarias do rei, né, Nabucodonosor, eram oferecidas, né, para, diríamos assim, as entidades, né, demoníacas daquele império, né? Então, assim, eu costumo dizer para a nossa igreja lá que é importante evitar o povo falar oferenda. Fala oferta. Oferenda não. Por quê? A palavra oferenda vem de oferta horrenda, né? Que era uma entidade demoníaca do período totêmico, né? Então, por trás desse cenário, né, de consagração de Daniel, Azarias, Misael e Ananias, é porque eles sabiam que eram, diríamos assim, alimentos oferecidos, né, Mas se às a entidades. carne, o vinho e tudo era oferecido, os legumes também não seriam? Neste caso, não, porque as oblações eram os vinhos derramados para as entidades, né? E a comida, né? Os animais eram sacrificados. Os legumes não faziam parte dessa chamada oferenda, né? Qual o deus de Nabucodonosor? Era Astarote na época? Já não, né? Era um politeísmo. Politeísmo, né? Vários deuses, né? Muitos deuses. Muitos né? deuses Muitos naquela deuses. ocasião. Inclusive, ele se colocava como sendo um deus. Sendo um deus. O próprio, é verdade, é por aí. Então, gente, vamos para o versículo 20? Vamos lá, Davi, para o 20. E vamos descobrir que a filha do Everaldo é vegana e a gente, né? Muito bem, faz lembrar da minha amiga Kátia Kozlovski também, se estiver vendo o programa. Kátia, você também é vegana, conheço a sua história de veganismo. Mas a gente continua aqui, sabe? Comendo carne. Mas não tem nem problema, quer dizer, não é pecado. A gente está. Mas também é o seguinte, Davi, o que diz a Bíblia, né? Aquele que come carne não deve criticar quem come só legumes. E quem come só legumes não deve criticar quem come carne. Há quem tem fé para comer só legumes. Eu não tenho. Há para quem tem fé só para comer carne. E há aquele que tem fé para comer o quê? Os dois. Então você está em que grupo, Davi? Eu estou no que come os dois. Também. Estou no empate técnico. Empate técnico. Eu sou chegado à churrascaria. Então vamos lá, que agora, passado o momento de descontração, você vê que coisa boa esse almoço com Deus? Poxa vida, tá ali nossas iguarias estão ali, ó, preparadas para o almoço, daqui a pouco a gente vai almoçar ali. Então o versículo 20 diz assim, e já vamos chegar ao final, tá acabando, gente, aqui, ó. E em toda a matéria, não, eu vou 19, e o rei falou com eles, e tal, já li, né? Portanto, ficaram assistidos diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Então, o rei Nabucodonosor vivia envolto em astrólogos, em magos, adivinhadores. Então, esse era o ambiente, né, bispo? Que Daniel não quis, então, se envolver. E Daniel permaneceu até ao primeiro ano do rei Ciro. Daniel ficou naquele reinado até o primeiro ano do rei Ciro. E por falar em Ciro, tem uma história muito bacana de Ciro, que a gente vai depois comentar por aqui. Né? Mas, bispo, com a palavra. Bispo, então aqui é a diferença, né? Valeu a pena a santificação, né? Santificação de Daniel, né? Uma coisa que as pessoas confundem muito, bispo João Mendes. Tem gente que fala assim, eu vou para um culto de consagração. Bom, consagração é um ato único, né? Por exemplo, o senhor foi consagrado a bispo. Perfeito. O senhor não vai ser consagrado novamente a bispo, porque a consagração é um ato único. Né? Outra pessoa fala assim, eu vou num culto de ordenação. O senhor falou que esteve trabalhando, né, na cidade de Campos. O senhor foi ordenado, o senhor até falou muito bem, designado. Ordenado. É uma outra coisa, ordenado para um determinado lugar. Agora, a santificação é uma escolha pessoal, né? Que a pessoa também, né? diária, não é um ato único, estanque. Eu vou na igreja me santificar e depois vou não é um ato. Exato. É um ato continuado, né? Um ato continuado. E foi o que aconteceu aqui. Isso redundou, isso trouxe, né, um diferencial. Né? Um diferencial. Eles foram especiais porque se dedicaram a Deus. Se dedicaram, né, a Deus, confiaram, né? Tinha propósito. Não se curvaram perante as iguarias e nem aos deuses do rei Nabucodonosor.
Porque isso é importante para o cristão, para o judeu, por exemplo. Os judeus, ele só crê em Deus. Sim. Né? Quer dizer, pelo menos ele tem essa formação de crer no Deus de Israel. Tá. Até que é importante, acho que foi até, deixa eu ver o nome dela, que falou aqui, Maristela Pepe falou, devemos ensinar às crianças o caminho do Senhor. A gente até comentou sobre isso no começo, Uhum. né? Você vê como é importante. Eles tinham uma fé dentro deles, né, sobre, não Cristo, porque Cristo ainda não existia, mas sobre Deus. E eles decidiram não se contaminar. E após esse período de não comer do que todos comiam, eles estavam mais saudáveis. O que a gente pode, pelo menos eu posso traduzir para a nossa vida, assim, às vezes a gente fica com medo de não participar daquilo que o outro participa e de não ser feliz como o outro é, ou como o outro será daqui a pouco. Exemplo, o senhor pode ver alguém se corrompendo, fala, pô cara, mas se eu não participar dessa corrupção aqui, eu não vou ter tanto dinheiro quanto esse cara vai ter. Eu não vou ser tão feliz quanto ele vai ser. Pô, mas se eu não participar de determinadas coisas, se eu me santificar, pô, mas eu não vou ser tão feliz, eu não vou ser tão saudável, eu não vou ter tanto. Você vê que é ao contrário, porque eles tinham uma fé tão embasada em Deus, que no final desse tempo, eles não estavam iguais aos outros, mas eles estavam melhores, eles estavam mais sábios, eles estavam mais saudáveis. Ou seja, aquela fé que foi ensinada para eles, ainda quando crianças, fez com que eles não se desviassem no caminho, e quando chegassem no final, eles estivessem ainda melhores do que aqueles que participavam das coisas do rei, né? Das coisas do rei, perfeito. E aí você vai ver que esses 4 homens, eles vão fazer um sucesso tão grande lá na Babilônia, um sucesso grande na simplicidade, no seu comportamento, no espírito que eles tinham dentro deles, que eles vão ter assim um rebuliço, eles vão trazer para a Babilônia um grande rebuliço. E mostra realmente que quando a pessoa é temente a Deus e procura fazer as coisas segundo o propósito do coração de Deus, as coisas dão certo, funcionam muito bem. A gente fica com medo, né, bispo? Aí existe aquele lance da ciência da conformidade social. Não sei se é exatamente esse o nome. Conformidade da fé também. Tem gente que tem uma fé de conformidade. Então, às vezes a gente fica com medo, por quê? Não sei se você já viu esse vídeo de pegadinha. Os caras colocam ali uns 3 atores no elevador e entra uma pessoa normal. Do nada os 3 atores agacham. Aí a pessoa não sabe, agacha junto. Você tá todo mundo agachando. Exatamente. O cara vai agachar. Ou seja, por constrangimento, cara. Tá todo mundo agachado. Eu vou ficar constrangido. Então, às vezes a gente como crente, a gente tem que ter esse pensamento de, cara, eu vou ser quem eu sou, eu vou ser a minha essência. Né? Nesse caso, se tu for deles do jeito deles de ser, causaram uma transformação na Babilônia, às vezes eu tenho que ser do meu jeito, cara. Da essência que Deus colocou em mim, ó, respeitando as leis de Deus. E se o outro está desagradado do que eu sou, amém, graças a Deus, mas eu sou aquela essência que Deus colocou em mim. E através daquilo, não tem que me constranger com o outro. Ah, mas o outro xinga. Ah, mas o outro faz não sei o que. Cara, eu sou eu e ponto. Não, é muito comum isso acontecer. Fala, Verano. Uma coisa que é bastante interessante nesse versículo 20 é justamente o fato de que a expectativa que Nabucodonosor tinha em relação a esses jovens se tornou o contrário. Ao invés do Nabucodonosor fazer a cabeça deles, literalmente fazer a cabeça deles para poder conquistar melhor o povo judeu, na verdade começou a virar. Ao contrário, exatamente. Deu justamente ao contrário, que os jovens eram muito mais inteligentes, eles estavam garantidos pela fé, estavam garantidos por Deus, e eles conseguiram fazer o que vai passar, logicamente, mas eles mudaram tudo aquilo ali. Ao invés de Nabucodonosor contaminá-los, Nabucodonosor foi contaminado. Exatamente. Então, esse é o papel nosso como cristão. A gente tem que realmente contaminar o ambiente. Nós somos o sal dessa terra. Sim. Nós temos que estar aqui. Eu estou aqui numa casa de leis. Estou aqui numa Câmara, num gabinete como vereador, e o meu papel aqui dentro é esse, exatamente mostrar para os meus pares realmente um comportamento de um cristão, de um servo de Deus, com princípios bíblicos, mas não de mim mesmo. Não ficam. Se ficarem, eu lamento, mas eu vou dizer para eles que eu os amo de qualquer, mesmo assim. Eu continuo. Sim. Uma das pessoas mais respeitadas nessa casa aqui, o bispo João Mendes. Glória a Deus. Isso é verdade, graças a Deus. Por todos, não como uma figura política, pelo partido ou pelo seu quarto mandato, até brinco que ele é o tetravereador. Tetravereador. Mas é pelo fato da pessoa que ele é.
Com certeza. Eu cheguei um pouquinho cedo aqui e encontrei já um ambiente, né, de oração, de louvor, né, de santificação. O ambiente já estava preparado para esse momento, né? Então, a gente encontrar um ambiente desse se torna fácil, né? Comentar a palavra de Deus, porque você já vem sentindo, né, a presença de Deus e se inspirando com a presença de Deus, né? Isso é maravilhoso. E a gente onde vai, por exemplo, onde está o servo, ali está o Senhor. Nós temos essa capacidade de levar o Senhor, Deus, para onde a gente estiver. Não importa se é aqui, se é numa empresa, se você está dirigindo uma empresa. Se você, por exemplo, eu fui durante 4 anos e meio diretor de uma empresa do grupo, né, que é uma empresa muito bem sucedida, graças a Deus. E tínhamos culto toda quarta-feira. Eu fazia o culto com o grupo, o trabalho prosperou, a coisa aconteceu de forma tranquila. E quando de lá eu fui removido para uma outra atividade, eu simplesmente saí e fui em busca do outro, de atender a outra atividade a qual era designada para mim. Com certeza. E assim eu procuro proceder. A gente não pode ficar olhando pelo retrovisor da vida. Agora, uma coisa que o Davi falou que eu ia comentar é sobre a manifestação de rebanho, né? Como você foi o caso do elevador, né? Sim. Todo mundo abaixou, eu vou abaixar também. Bom, eu não sei o que está acontecendo. Pode abaixar também, mas você tem que saber como se comportar. É muito comum você estar numa roda de pessoas, amigos e tal, pessoas conhecidas, e de repente todo mundo fala palavrão ali, mas descrachado. E sabe, você fica assim, caramba, peraí, eu tenho que falar palavrão também? Sim, para ser aceito nesse contexto? Aí eu digo, não vou falar assim, eu não posso me comportar, eu fico calado. Você sabe que o mais idiota da vida, quando está calado, vira sábio, né? Então, sim, então eu fico de bobão, eu fico de zen, eu não falo nada, não consigo... Outro dia eu vi um companheiro nosso, até irmão em Cristo, ele falar uns palavrões, eu falei, meu Deus, porque ele estava num ambiente assim, ele falou porque está num ambiente que pede falar palavrões. E ele falou. Eu também. Precisa falar. O senhor me fez lembrar, no profeta, eu acredito que é o profeta Ezequiel, eu estava até procurando aqui, compulsando na minha Bíblia, que ele diz, né, numa das profecias, ele fala o seguinte, olha, você pode ser o homem abelha, ou homem mosca, né? Então ele coloca o quê? Em metáfora ele diz, o que faz o homem abelha? Ele vai procurar, né, o que tem de melhor no mundo, né? O néctar, as coisas boas, o pólen, ele vai procurar o melhor. Mas o homem mosca, né, meu irmão? Onde ele estiver... Ele vai estragar tudo, ele né? vai para a faculdade, ele se mete com as piores pessoas. Exatamente, aí estraga o ambiente, né? Ele vai para a Câmara, né? Ele se mete com os piores. Você acha que tem cristão mosca e cristão abelha? Eu acredito. Bispo, mas aí eu acho que se o cara é mosca, ele não é cristão. Não é cristão. Não tem como ser. Olha. Né? Eu acho que você é um... Eu acho que, não sei se foi o senhor que a gente estava... O senhor falou sobre isso uma vez, sobre... Eu estava ouvindo em algum lugar, porque a pessoa, ela procura aquilo que ela se identifica. Ela procura no outro aquilo que ela acha que ela merece, ou que ela pensa que ela merece. Eu lembro que nesse exemplo a pessoa citou a mulher que ela é maltratada, né? Muitas das vezes ela, dentro do lar dela, ela teve uma criação onde a mãe falava para ela, você não é nada, você é burra, você merece isso mesmo, você merece o nada, você só faz besteira, você merece sofrer, pô, é isso que você... Aquilo foi tão colocado na cabeça dela, que quando ela chega na fase adulta e vem um homem que a trata bem, ela estranha. Ela estranha porque ela não merece, dentro da cabeça dela, ela não merece aquilo, aquilo não é pra ela. Mas quando vem alguém que a maltrata, quando vem alguém que xinga... Aí bate. Poxa, é isso que eu mereço. Isso que eu vou brigar também, vou xingar, vou fazer, vou dar... E a pessoa não larga, você fala, cara, mas ele tá te tratando, ele tá te traindo. Não, mas eu amo. Então, eu gosto disso, né? Às vezes a pessoa procura do lado de fora aquilo que ela sente falta do lado de dentro. Né? Mas se ela for cristã, na sua essência, né, um seguidor de Cristo, ela vai procurar do lado de fora aquilo que ela tem por dentro. Se o que ela tem por dentro é Cristo, ela vai procurar do lado de fora Cristo também da mesma forma. Bom, Davi, a partir de hoje o senhor não vai ser Beltesazar.
Vamos mudar o nome dele para... Hein, bispo? Ele falou uma palavra ali que me chamou a atenção, né? Falou identificar, né? Então a palavra identificar significa ficar idem, né? Então a pessoa que se identifica, ela diz assim, eu quero ser um igual aqui. Como o senhor estava falando, né? Não, tem que fazer parte do grupo. Você é um igual. Vou falar palavrão, vou gritar, vou... Exatamente. Mas se a pessoa ela tem Cristo, ela não quer ser um igual, ela quer ser um diferente, né? Não diferente de melhor, não, vou ser melhor do que os meus pares, vou tripudiar, né? Vou sobressair usando as pessoas como trampolim. O senhor consegue o 4º mandato, é porque, de fato, né, traz por arrastamento na sua história alguém que as pessoas olharam e disseram, bom, eu posso confiar nele, né? Porque a história é uma história confiável, né? Isso também implica inteligência, né? Eu sou um amante das palavras, que trabalho com a palavra, né, como advogado. Então, a palavra inteligência, por exemplo, intelegere, é aquele que lê, né, o seu interior. Legere é ler. Né? Então, inteligente é aquele que consegue ler o seu interior e ler a situação que lhe envolve. Né? Então, como o senhor falou, poxa, não é porque eu estou aqui que eu vou falar palavrão. Exatamente essa diferença que faz com que as pessoas lhe deem credibilidade. A credibilidade, ela morre quando a pessoa começa de um jeito e termina de outro. De outro, perfeito. A pessoa tem que ser aquilo que ela é, de bom, exatamente, de melhor para si e para os outros. Exatamente. Muito bom. Então, gente, o papo foi esse hoje, né, Davi? Fluiu bem. Passou rápido, hein? Passou, né? Estamos chegando já com quase 1 hora de bate-papo sobre Daniel. Semana que vem vamos falar do Daniel capítulo 2, que fala do sonho. O sonho do rei é interpretado por Daniel. Você não tem ideia do que vai acontecer aqui nesse capítulo 2. O que vai acontecer aqui é algo sobrenatural mesmo. Se eu fosse você, não perderia esse estudo do capítulo 2. Na quarta-feira que vem, vamos estar juntos aqui com os nossos convidados, os amigos, para a gente fazer esse bate-papo, né? Troca de passe aqui e tal, etc. E eu convido você a estar conosco lá na quarta-feira que vem. Já posso pedir aqui os nomes para a oração. É momento já de nós começarmos agora a nos despedir, mas antes disso eu quero fazer uma oração. Prepare o seu copo com água, que é o momento de a gente orar. Eu vou citar aqui alguns nomes que foram trazidos. A dona Vilma, o Wilson, a equipe que está no backstage, né? Aqui atrás, trazendo os nomes. Por favor, cheguem até aqui ao nosso cenáculo e vamos aqui citar alguns nomes que foram pedir orações. O primeiro nome aqui da lista é o nome da Gelda, uma querida amicíssima que tem acompanhado nossas lives diárias em todo o tempo. Obrigado por você participar, Gelda. Também tem aqui acho que é Lídia Gomes, é Lúdia ou Lídia Gomes. Everardo Silva está aqui conosco hoje, Alexandro, o Pierre também está de casa acompanhando, Pierre Mesquita, Fátima Derli, ok, Nicinha Matos e a família Dona Augusta, seu Álvaro e a Denise, Ana Cristina e o Cristiano, o Mário e a Patrícia, juntos também, a Margarida Martins, Wagner Alves Pegas, Maria de Fátima Santos, Irene Vasques, minha irmã querida, lá da Bahia, Eliane Nascimento, Roberto Monzato, Genilda dos Reis, Aires, é isso, Lúcia Carvalho Alexandro, né, Lenilda Silva, Vera Lúcia Caetano, José Paulo Fernandes, Lenilda Silva, Helena Maia, Shirley Pegas, Ivanir Gaspar, Leandro Silva, Maristela Pepe e Albertini, e Antonieta Mendes de Jesus e a Dona Mirtes, Bispo de Jesus, lá em Aurelino Leal. Aurelino Leal é uma cidade vizinha de Ubaitaba. Ubaitaba é a cidade que nasceu Isaquias Queiroz, nosso medalhista campeão, medalha de ouro de canoagem, agora lá em Tóquio. Legal. Aluno do Bispo.
meu aluno. A minha canoa eu emprestei para ele, deixei com ele. Era muito gostoso remar de canoa. Até aquele rio onde ele treinou, ali eu conheço de cada ponto daquele rio. Patrick e Cíntia também. Alessandro Costa, também ligado com a gente, doutor Alessandro, muito bom, eu ainda não aprendi a ser vegano, diz o Alessandro Costa. Euria Teixeira e outros mais. Vamos agora falar com Deus. Gente, prepara o copo com água, isso é muito bacana, parece uma coisa muito simples. Eu estava outro dia observando a água. A água. Você sabe que você não consegue pegar a água, né? Com a mão, consegue, Verado? Não. Fica um pouquinho aí. Ela escapole e some, né? Gente, o que é a água? O que é a água? Você já observou o mar? Eu um dia fiz uma viagem de navio, e eu vi na imensidão do mar, como eu estou no ar, Fábio, eu estou no ar agora, Fábio. Liga aí no Facebook, @Bispo João Mendes, tá? Participa com a gente aí. Aí, eu olhando assim, aquela imensidão de água, eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Como é que Deus criou esse mar, esses mares, né? Você tem aí o Atlântico, o Pacífico, você tem toda aquela, os mares. E detalhe, água. Você pega e ela foge, você não vê. Bispo, é completamente interessante isso daí que você está falando. Sim. Até porque a água, pelo menos pra gente, como ser, não só como ser humano, mas como ser vivente do planeta Terra, né? Sim. Um dos indícios que a gente procura quando a gente vai para outros planetas, eu digo a gente como ser humano, né? Não que nós já tenhamos ido. Mas quando a gente olha para outros planetas, o principal indício que a gente busca quando a gente procura por vida é a água. Uhum. Porque para as formas de vida que a gente conhece, não há vida sem água. Você vê como é que é algo Exato. Deus coloca isso em abundância. Em abundância, mundo, mais do que terra. O nosso planeta é 70% o quê? A água. A superfície, um detalhe importante, ela está em todos os estados. Em todos os estados. Gasoso, ela está no Líquido. No deserto, a vida animal, a vida vegetal no deserto, como existe também no Polo Sul, no Polo Norte, porque essa vida consegue se sustentar com base no estado da água. Seja vapor de água ou congelada, se aproveita daquele gelo ali. É impressionante isso. Então a importância da água. E já que a gente entrou nesse assunto, eu estava vendo o seguinte, as galáxias que existem nesse universo, né? São trilhões de galáxias. A nossa galáxia, a nossa Via Láctea, né? Eu estava olhando o seguinte, dentro da Via Láctea, onde está o nosso planeta Terra, que é uma coisa minúscula, que é um pontinho apenas, né? De trilhões e trilhões de outros planetas, né? De tantos sóis. O nosso Sol não é único, nós temos, sabe... Muitos e muito maiores também. E maiores que nós. O nosso Sol é maior do que a nossa Terra, que acho que 49 vezes maior do que a Terra é o nosso Sol. A nossa Terra é pequenininha. E aqui Deus escolheu para colocar o seu povo. Eu não acredito que tenha outro povo em qualquer outro lugar, de qualquer galáxia. Aqui Deus colocou o seu povo. É único. Esse povo, bispo, ele vai ser depurado, está sendo depurado para uma outra situação onde Deus vai desfazer toda essa terra e vai criar um outro lugarzinho, talvez um pouco menor do que a terra, não sei, onde vai habitar Bispo, o seu povo. O senhor está falando é maravilhoso, porque os cientistas dizem o seguinte, os astrônomos, né? Que se a Terra estivesse um pouquinho mais próxima do Sol, nós morreríamos queimados aqui, não haveria vida. E se ela estivesse um pouquinho mais próxima da Lua, nós estaríamos aqui também morrendo congelados. Não haveria vida. Então, milimetricamente, Deus encaixa nessa Via Láctea, né, o planeta Terra e nos coloca, e isso demonstra o amor de preservação de Deus, né? A manutenção de Deus da vida. Ele não só é o criador da vida, mas ele mantém a vida. Mantém a vida. Cria tudo isso. Não. Agora ele vai depurar. Aí é uma depuração. O cristão, aquele que segue Jesus, está sendo preparado como imagem e semelhança de Deus. Ele agora é preparado no espírito, sabe, de
santificação, de se purificar, de deixar as coisas erradas do mundo, abandonar esse mundo, as coisas que o mundo tem, né? Prostituição, fornicação, roubo, mentira, maldade, enfim, traição, tudo de ruim, e nos tornamos um cristão, um puro, semelhança de uma criança, como ele fala, olha, aquele que não se tornar como essa criança não vai poder entrar no reino dos céus. O que é criança? A criança é pura. Acabou de nascer o meu netinho agora. Dia 5 nasceu o meu netinho. Eu li assim, que pureza. Se você cheira a boca de uma criancinha, de um carro novo. O cheiro da boca de uma criança é de algo assim tão gostoso. Não tem. É um ato gostosíssimo da pureza que é o bebê, que é uma criança. É uma coisa linda demais. Então Jesus quer que sejamos como criança, limpos, puros, prudentes como uma serpente, mas mansos como uma pomba e amando uns aos outros como a nós mesmos. Amém. Onde não tem amor, não tem Deus. Olha que coisa. Onde não tem amor, não tem Deus. Não tem vida. Verdade. Que coisa fantástica isso, gente. Eu estou me preparando, no capítulo 21, o que me inspirou a pensar dessa forma e agir assim? É o capítulo 21 de Apocalipse, que eu recomendo que você leia também. Fala da Nova Jerusalém. O que é? É essa cidadezinha que está sendo preparada, já preparada, para habitar o seguidor de Cristo. Mas se eu não seguir Jesus, eu vou morar lá? Eu creio que não, porque ele só quer lá quem segue ele, quem obedece a ele. Então, se você não se entregar para Jesus e não obedecer essa palavra que está aqui atrás de mim, eu vou encerrar dizendo isso. Disse Jesus, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Eu não quero, Jesus não quer que você venha ser condenado. Mas é preciso que você tenha disposição, coragem de romper com o sistema que você vive hoje, religioso, e se entregar para Jesus. Procure uma igreja evangélica, mais próxima da sua residência. Procure a Igreja Universal, lá batiza todo dia. E se você mora naquela região ali de Ramos, está lá o Bispo Metelo. Obrigado. Fica onde, Bispo, sua igreja? Na Professor Lacê, número 98. 98, Isso. Igreja Batista Renovada Monte Santo. Monte Santo, né? Amém. Que coisa linda. Na rua da professora, também fica... Tem uma Universal. Tem Universal. E também tem a escola de samba Império Imperatriz. Imperatriz Leopoldinense. É que eu passei lá outro dia, eu falei, e aqui que está Imperatriz? Eu vi que isso aqui é Rio de Janeiro, tá, gente? A gente vê de tudo, mas lá tem a igreja Monte Santo do Bispo. Tem um CRAS também ali. Tem um CRAS, ali. Tem muita coisa boa naquela rua ali. O CRAS está me abençoando lá, viu? Porque o pessoal morador de rua está indo para a minha igreja. Ah, que legal. Gente, olha, vamos encerrar aqui, senão a gente não vai acabar essa nossa live de hoje. Semana que vem tem mais, tá? Prepara o copo com água, solta o fundo, Davi, aquele fundo de oração bonito para a gente poder fazer oração aqui e agradar o nosso Deus. Opa! Espirro também é vida. Eu podia pregar sobre espirro agora. Tem uma criança que estava morta e quando o profeta orou a criança, o que ele fez? Espirrou, reviveu. Espirro também é vida. Vamos falar com Deus agora. Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, estamos aqui unidos na fé, eu e os teus servos também, o Everardo, o Bispo Alexandre Metelo, Davi e todos que nos acompanham, a nossa equipe que está aqui acompanhando esse trabalho, que sejamos todos visitados pela tua graça, por esse favor imerecido, como disse o nosso bispo aqui, por esse processo de salvação, de libertação e de vida. Toma-nos em tuas mãos, ó Deus, agora, a todos que acompanham esta prece. Visite a um por um, cada lar, cada família, cada casa, onde houver o aflito, o necessitado, o doente, o desprezado, o humilhado, o rejeitado, seja com ele. Ó Deus, toma em tuas mãos cada coração e faz transformar, meu Deus, estas vidas sofridas em vidas alegres, vidas que tenham de fato saúde mental, espiritual, saúde física
Ah, meu Pai querido, que seja como Tu és. O Senhor disse que faria o homem imagem e semelhança do Senhor. Então que nos tornemos essa imagem e semelhança Tua, na beleza, na santidade, na salvação de nossas almas. Entrego todas essas pessoas em Tuas mãos. Pedimos a Tua bênção, Senhor, neste dia, nesta hora, que seja abençoada esta minha amiga, este meu amigo, seja vivo, receba força agora. Você que estava pensando em morrer, em desistir da vida, existe uma vida plena em Cristo para você. Nós a entregamos em Tuas mãos, pedimos a Tua bênção, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na Tua presença ainda, consagramos este copo com água, assim consagramos ao Senhor, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, como do Teu trono sai rio de águas vivas. Aleluia. Então faz sair agora, meu Deus, virtudes para consagrar e abençoar esta água, ungí-la com a saúde, e a beber dela, esta pessoa venha a ser curada, venha a ser livre dessa infecção, dessa falta de ar, dessa dor no peito, da dor no coração, das dores que não cessam. Senhor, que ao beber ela veja o refrigério. Do mesmo modo como o Senhor ouviu a oração de Daniel, de Azarias, de Isaías, meu Deus, ouve também a nossa prece agora em favor dessas pessoas. No nome de Jesus, amém. Beba da sua água agora em nome de Jesus. Graças a Deus. E assim nós encerramos aqui os trabalhos de hoje. Obrigado, Bispo Alexandre Metelo. Eu que agradeço, Bispo, foi um prazer. Obrigado, Everardo, pela sua participação especial aqui. É sempre um privilégio, um carinho muito grande que eu tenho de estar aqui. Tá bom. Manda um abraço para sua filha vegana. E também o Davi. Obrigado, Davi. Bispo, só deixar um último aviso, pessoal que está aí no Facebook acompanhando com a gente. A gente está colocando agora aí no chat, né, na aba de comentários aqui, o link do canal do YouTube do senhor, do Conversando com o Bispo João Mendes. O vídeo de ontem já está no ar, então o podcast do Deus Pode já está lá no Spotify, no YouTube também? No YouTube também. E no Spotify também, né? No Spotify também. Então, se as pessoas puderem entrar lá no canal do YouTube, se inscrever, entrar no último podcast que a gente postou, esse que a gente está fazendo agora também será colocado lá. Então, se as pessoas puderem entrar, se inscrever, compartilhar o link, para que a gente possa crescer. Isso é bom porque a gente às vezes não pode assistir na hora, agora, na hora de meio-dia, é difícil e tal, mas pode ouvir isso, assistir à noite, caminhando, né? Sim, final de semana, qualquer momento. Eu mesmo que faço isso. Aos sábados eu reviso, eu acabo assistindo novamente. Assistindo lá em casa o meu programa que a gente faz aqui para corrigir alguns defeitos, ideias e tal. Aprender, porque tem coisa que a gente fala aqui agora. O Bispo falou muitas coisas que eu, da vez, não peguei. Eu vou ver de novo para poder aprender. Então, se você gostar, veja quantas vezes você queira, porque é para você esse trabalho. É para você, que é gente como a gente. Um abraço, fique com Deus, Deus abençoe a todos e até quarta-feira que vem. Em nome de Jesus, se Deus assim permitir. Tchau, pessoal.